Queridas irmãs e queridos irmãos, que a luz e a paz do Mestre e amigo Jesus esteja presente no coração de todos vocês, de todos nós. Muito obrigado a todos vocês e a todas vocês. Hoje vamos dando continuidade, então, ao nosso estudo sobre qualidade na prática mediúnica. E hoje vamos falar de um assunto muito intrigante. Muitos dizem que a mediunidade é causa de sofrimento. Que o medianeiro é um ser em pleno sofrimento eternamente. Será verdade? Será que a causa do sofrimento do medianeiro é a mediunidade? Ou não será, por exemplo, a sua conduta? Não será talvez o esforço que ele deveria realizar e não realiza para desenvolver a própria mediunidade? Ou não será máculas que ele traz já de vidas precedentes? Vamos ver então o que nos respondem os benfeitores espirituais e assim a gente sanar toda e qualquer dúvida que ainda persistir em cada qual de nós. Aguarde um instante que estarei aqui abrindo o material, nosso material de apoio. Perfeito. Hoje nós vamos terminar, inclusive, essa primeira parte. Semana que vem nós já vamos iniciar a segunda parte do livro, em que haverá as respostas diretamente do nosso grande irmão Divaldo Franco. Nós vamos então o que nos respondem aqui aos espíritos sobre as causas do sofrimento. Na questão 36. E os infortúnios sociais, desaires, têm alguma relação com a mediunidade? E os espíritos nos respondem. Conceitua uns erradamente que a mediunidade constitui um calvário para a criatura humana, sendo não raro uma estrada de difícil vencida, onde se encontram sombras e dores superlativas. Outros menos avisados e desconhecedores da sua finalidade asseveram que os reveses da sorte e as dificuldades socioeconômicas, bem como os problemas de saúde, resultam de encontrar-se a mediunidade mal desenvolvida, ou porque o médium incipiente não tem desejado trabalhar, a fim de libertar-se das injunções conflitantes afungentes. Outros ainda ensinam que o não cultivo da mediunidade traz danos lamentáveis, desgraças ao lar e às vezes até a morte. E a mediunidade passa a ser considerada uma punição, de que se utilizam as soberanas leis para justificar os infratores ou para convocá-los ao caminho da retidão. Em verdade, tais conceitos são destituídos de base legítima e resultam da desinformação e de apressadas opiniões de pessoas passadistas, que remetem com palpites, desejando fazer proselitismo pelo medo, através de ardis desnecessários negativos. Claro que é uma faculdade psíquica preciosa, qual a mediunidade, que o espírito recebe com concessão da divindade para o seu progresso, não exceção feita à mediunidade atormentada, em razão de graves pretéritos do próprio ser. Requer disciplina, exercício correto, estudo, conhecimento das próprias possibilidades, moralidade, relegada ao abandono improdutiva ou usando irresponsavelmente, ou usada irresponsavelmente, transforma-se em flagício para o seu possuidor, face aos deveres assumidos perante a vida e as ligações com os desencarnados que se vinculam por naturais processos de afinidade. Enxada à margem do trabalho, ferrugem inevitável. Lentes e objetos à umidade, bolor em desenvolvimento. Pouca movimentação e uso, problemas no equipamento. São efeitos naturais nas circunstâncias em que as imposições do trabalho não são consideradas. Isso está no livro Enfoques Espíritas, no capítulo 21,
pelo espírito Viana de Carvalho, psicografia de Divaldo Franco. Na questão 37, a pergunta: a outorga da mediunidade de prova está relacionada com os sofrimentos a expungir por parte do médium na existência física? A faculdade de prova, conforme muito bem conceituou o codificador, geralmente é experiência ditosa, a cujo exercício o ser se alça das baixas vibrações para as faixas superiores da vida. As dores e dificuldades a vencer não decorrem do fato mediúnico, mas antes dos débitos do médium, efeito da sua leviandade, invigilância e ações negativas que ora lhe pesam como justa carga de que se deve liberar, como as demais criaturas, mediante esforço e sacrifício, renúncia e amor. Ainda aí, a mediunidade se lhe torna porta valiosa de alforria, em se considerando os benefícios que pode oferecer aos companheiros de jornada terrena, aos desencarnados aflitos, ou mesmo facultando os seus como benfeitores da humanidade. A promoção do progresso do homem pelo ensino, pela revelação, por meio do intercâmbio feliz e genuíno. Isso está no livro Enfoques Espíritas, no capítulo 21, pelo espírito Viana de Carvalho, psicografia de Divaldo Franco. Na questão 38, e quando o médium que efetivamente se dedica ao labor socorrista apresenta desordens emocionais, físicas e psíquicas, e a elas se demora algemado, a que atribuir o fato? A mediunidade, como qualquer outra faculdade orgânica, exige cuidados específicos para um desempenho eficaz, qual tranquilo. Os distúrbios que lhe são atribuídos decorrem das distonias emocionais do seu portador, que, espírito endividado, reencarna-se enredado no cipoal das próprias imperfeições, das quais derivam seus conflitos, suas perturbações, sua intranquilidade. Pessoas nervosas apresentam-se inquietas, instáveis em qualquer lugar, não em razão do que fazem, porém pelo fato de serem enfermas. Atribuir-se, no entanto, à mediunidade, à psicogênese das nevropatias, é dar um perigoso e largo passo na área da conceituação equivocada. O homem deseducado apresenta-se estúrdio e incorreto onde se encontre. Nada tem a ver essa conduta com a filosofia, a aptidão e o trabalho a que se entrega. Porquanto, o comportamento resulta dos seus hábitos e não do campo onde se localiza. Justificam os acusadores que os médios sempre se apresentam com episódios de desequilíbrio, de depressão ou exaltação, sem complementarem que os mesmos são inerentes à personalidade humana e não componentes das faculdades psíquicas. Outros sim, estabelecem que os médios são portadores de personificações arbitrárias, duplas ou várias, liberando-as durante o transe, favorecendo assim as catarses psicanalíticas. Se o fora, eis uma salutar terapia liberativa que poderia propiciar benefícios incontáveis aos enfermos mentais. Todavia, dá-se exatamente o contrário. Não se tratam de personalidades esdrúxulas do inconsciente as que se apresentam nas comunicações, mas de individualidades independentes que retornam ao convívio humano procedentes do mundo espiritual, demonstrando a sobrevivência à morte e fazendo-se identificar de forma insuspeita, consolando vidas. E nos casos das obsessões, trazendo valioso contributo às ciências da mente, interessadas na saúde do homem. Evidentemente, aparecem manifestações da personalidade
ou anímicas, que não são confundidas com as de natureza mediúnica decorrentes das fixações que permanecem no inconsciente do indivíduo. Na área dos fenômenos intelectuais, tanto quanto dos físicos, os dados se acumulam, confirmando a imortalidade do ser que se despe dos subterfúgios para surgir com tranquila fisionomia de vida plena. Certamente, ocorrem no médio estados oscilantes de comportamento psicológico, o que é perfeitamente compreensível e normal, já que a mediunidade não o liberta da sua condição humana frágil. A interação espírito-matéria, cérebro-mente, sofre influências naturais, inquietantes. Quando se lhes associam, psiquicamente, outras mentes, em particular aquelas que se encontram em sofrimento, vítimas pelo ódio, portadoras de rebeldia e de desequilíbrio. A tempestade vergasta a natureza, que logo se recompõe, passada a ação danosa. Também no médio, cessada a força perturbadora, atuante, desaparecem-lhe os efeitos perniciosos. Isso igualmente acontece entre os indivíduos não dotados de mediunidade ostensiva, em razão dos mecanismos de sintonia psíquica. A mediunidade, em razão dela mesma, a ocorrência cessa, face aos recursos que se faz objeto, ensejando um intercâmbio lúcido e um diálogo feliz com o agente causador da desordem transitória. O estudo e a prática do Espiritismo são o único antídoto para tais perturbações, pelas orientações que proporcionam e por penetrarem na tessitura da faculdade mediúnica, esclarecendo-lhe o mecanismo e, ao mesmo tempo, dando-lhe sentido, direção, independendo da escola de pensamento, de fé e de credo. A mediunidade incita no homem merece ser educada pelos métodos. Merece ser educada pelos métodos espíritas, a fim de atender às nobres finalidades para as quais se destina. Como instrumento de elevação do seu portador e de largos benefícios para as demais criaturas. Não há problemas decorrentes do exercício saudável da mediunidade. Médiuns e Mediunidades, capítulo 11, Viana de Carvalho. Pelo psicografado por Divaldo Franco. Da questão 39, que outras explicações para o sofrimento naqueles que se dedicam à mediunidade? O médico, o enfermeiro, o assistente social, o servente hospitalar, instalados nos serviços de socorro aos enfermos, respiram o clima de angústia e de dor entre expectativas e ansiedade. Assim também no campo da assistência mediúnica, aos sofredores, o fenômeno é o mesmo. Quem serve participa do suor do serviço. Quem ajuda experimenta o esforço do auxílio que oferece. Quem ama sintoniza nas faixas do ser amado, aurindo as mesmas vibrações. Liberta-te do receio pelo trabalho. Faze asepsia mental pelo estudo e pela abnegação e prossegue. No livro Dimensões da Verdade, no capítulo Sofrimentos na Mediunidade, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. E assim, queridas irmãs e queridos irmãos, nós concluímos esta primeira parte do livro. Então, na semana que vem, já vamos então iniciar a segunda parte, onde então virá as respostas pelo próprio Divaldo Pereira Franco. Uma ótima jornada a todos vocês, muito grato pela atenção. Fiquem na paz de Deus. Muito obrigado.